A gente abre o programa desta sexta-feira com uma entrevista. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio em São Paulo o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Aqui um cumprimento aqui. Boa noite, ministro. Seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Tudo bem, Vitor? Boa noite a todos. Um prazer estar aqui novamente. Ô, ministro, para começar, antes de a gente detalhar exatamente o que está acontecendo na Amazônia, o que está acontecendo no Pantanal em relação às queimadas, queria falar sobre os números aí que têm saído. O INPE tem divulgado, o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem divulgado parciais aí sobre a situação tanto no Pantanal quanto na Amazônia, mas há quem conteste aí a origem desses números, a metodologia, a forma de divulgação, até os próprios sistemas de radares ali que são usados. Queria a opinião do senhor. Os números do INPE são confiáveis, ministro? Eu entendo que os números são confiáveis. O que é preciso é esclarecer, porque muitas vezes aquele site da NASA, por exemplo, que é utilizado para fazer aquele mapa mundi com vários pontos em vermelho, ali tem mais de um satélite. E quando você cita queimadas no planeta, o que se deve utilizar é a referência do satélite Aqua, que é um único satélite. Se você coloca como referência 4 satélites, você está tendo redundância, ou seja, está sobrepondo informações que já foram contadas na visão do outro satélite, cujo principal, como eu já disse, é o Aqua. O INPE também faz esse trabalho de se utilizar de diversos satélites e priorizar como deve ser o Aqua, que é a informação mais relevante. Mais uma pergunta, José Maria Trindade, por favor, Zé. Salve, ministro, é um prazer falar com o senhor aqui nos Pingos nos Is. Ministro, o senhor está sofrendo ali um cerco político e jurídico, né? Deputados e senadores estão acompanhando, vão pedir o impeachment do senhor. E no Supremo Tribunal Federal, ministro, há um inquérito muito, vamos dizer assim, diferente. A impressão que se tem é que o Supremo está tutelando o Executivo e o exercício da sua função de ministro de Estado. Como é que o senhor vê esse inquérito e essa tutela do Supremo Tribunal Federal no seu trabalho? Olha, Zé Maria, eu acho que nós temos aqui no Brasil o Estado Democrático de Direito, cada instituição tem o seu papel. Nós entendemos que algumas vezes, sim, os juízes, os ministros do Supremo Tribunal Federal, às vezes exacerbam a sua função, até porque é aquela máxima do direito que o juiz fala nos autos. Aqui no Brasil ele fala também fora dos autos. Mas, de qualquer forma, faz parte, né, do que nós estamos vivendo, nessa mudança, da quebra de paradigmas que representou a eleição do presidente Bolsonaro. Depois de 30 anos aí, praticamente de esquerda dominando o país, vem um conservador com uma linha liberal, que contraria, inclusive, a lógica das indicações para diversos cargos públicos que estão ocupando posições importantes em Brasília, e essa visão, né, nova que o presidente Bolsonaro traz, ela gera reações em diversos órgãos. Então nós temos agora, a sociedade está muito atenta, né? Não é à toa que o presidente vem aumentando a sua popularidade, e isso é um sintoma justamente da dedicação, da atenção que a sociedade tem a esses temas. Todos os poderes, legislativo, judiciário, executivo, terão aí a sua posição, o seu papel reacomodado, acredito eu, depois das eleições de 2018. Isso não se faz sem algum, digamos assim, sem algum barulho. Quem faz a próxima pergunta, ministro, é o Guilherme Fiuza, no Rio de Janeiro. Diga, Fiuza. Ministro, boa noite. Temos ouvido aí algumas denúncias sobre ocorrência de incêndios criminosos, né, feitos deliberadamente tanto na Amazônia quanto no Pantanal. Qual é a sua avaliação sobre essas denúncias? Fiuza, primeiro, essa é uma questão afeita à Polícia Civil dos estados, dependendo do caso, ou em outras medidas, quando se trata de terra indígena ou unidade de conservação federal, também pela Polícia Federal. Então são questões de polícia, porque quem coloca fogo propositalmente está cometendo crime. Agora, para além das eventuais queimas intencionais, né, e que em alguma medida deve existir, nós temos ilegalidades em vários campos do Brasil, nas cidades em várias modalidades, não seria inadmissível você dizer que no campo também não tem a gente cometendo ilegalidade. Acho que a questão é, a polícia, tanto a civil quanto a federal, está aí para investigar. Quem pôs fogo e de maneira comprovada deve ser punido, né? Sendo crime, proibido, né? Tem que ser punido.
Agora, nós não podemos desconsiderar os aspectos tanto climáticos quanto aqueles decorrentes, como nós já dissemos aqui mais de uma oportunidade, decorrentes da ausência de fogo preventivo, da limpeza, né, do fogo frio, também aqueles decorrentes da ausência efetiva de medidas preventivas. Então, tudo isso se soma no momento em que, do ponto de vista de clima, de calor, de tempo seco, ventos fortes, esse fogo vai sendo cada vez mais propagado. Mais uma pergunta, Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Ministro, eu gostaria de tocar naquele tweet que o senhor respondeu ao ator norte-americano Leonardo DiCaprio, onde claramente mostra uma hipocrisia, né? Um aí que clama tanto, entoa tanto esses cânticos a favor do meio ambiente, mas está sempre voando no seu jatinho particular ou sempre em fotos no seu iate. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre o programa Adote um Parque, que o senhor mencionou naquele tweet, né? Put your money where your mouth is, né? Porque é um ditado muito popular aqui nos Estados Unidos, né? Ponha seu dinheiro onde sua boca está. E eu gostaria muito que o senhor explicasse com mais detalhes esse programa de Adote um Parque que foi mencionado nesse tweet para o Leonardo DiCaprio. Ana Paula, obrigado pela pergunta. Acho que em matéria de hipocrisia, né, o Leonardo DiCaprio não navega sozinho, seja no seu jatinho ou no seu iate. Muitas pessoas navegam com ele nesse campo da hipocrisia. Muitos no exterior e aqui no Brasil também, né? Tá cheio de empresário, né, esquerda caviar, que anda de iate, jatinho, falando da Amazônia, e quando você coloca algo concreto sobre a mesa para ver se o pessoal vai participar, desconversa e procura outros caminhos. O que é o programa Adote um Parque? Lembrar que as unidades de conservação, né, federais, de acordo com a lei do SNUC, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, são 132 na Amazônia, parques, né, unidades de conservação, áreas protegidas, federais. Essas 132 unidades de conservação somam juntas território equivalente a 15% da Amazônia. O que nós estamos propondo com o programa Adote um Parque? Que cada um desses estrangeiros ou brasileiros, pessoas físicas ou jurídicas, adotem, sob o ponto de vista do patrocínio, uma dessas 132 unidades de conservação. A razão de 10 euros o hectare ou R$50 o hectare. Tem unidades, tem parques que tem 2.500 hectares, indo até 3 milhões e 800 mil hectares. Significa dizer que tem tamanho de patrocínio para todos os gostos. Eu até fiz uma proposta aos bancos na FEBRABAN, porque nós temos 118 entidades associadas à FEBRABAN. Então, 132 parques, se forem adotadas pelas 118 entidades da FEBRABAN, nós só precisamos correr atrás de mais 14 patrocinadores depois. O primeiro maior banco do Brasil adota o maior parque, o segundo maior banco, o segundo maior parque, o terceiro parque, e assim sucessivamente. Os lucros que esses bancos têm permitem tranquilamente que você possa adotar um parque desse nesse volume de recursos, R$50 por hectare, e com isso estarão fazendo algo concreto relativamente à preservação da Amazônia, uma vez que esse programa não tem função arrecadatória, não entra um centavo para o governo. Todo o dinheiro que o privado, o patrocinador, vamos chamar assim, colocar para a disposição do programa, fica no bolso dele e ele custeia diretamente as medidas de prevenção, combate a incêndio, monitoramento, infraestrutura, recuperação de vegetação degradada, ou seja, não é medida para pôr dinheiro no governo. Porque alguns dizem, mas a gente não confia no governo. Aí não tem nada a ver com confiar no governo. Nós vamos dizer para o privado, seja nacional ou estrangeiro, pessoa física ou jurídica, vamos dizer, você vai tocar. Nós vamos supervisionar, porque é papel do Estado, poder de polícia continua com o ICMBio, mas é o privado que vai gerenciar o dinheiro, é o privado que vai contratar, é o privado que vai dar agilidade. Portanto, sequer esse argumento de que não pode não ter credibilidade, eu prefiro não me envolver com o governo, sequer esse argumento é verdadeiro. Nós vamos ver quem é que vai participar de verdade. O ministro, e a Ana Paula citou agora o Leonardo DiCaprio, eu lembro outro personagem internacional, no caso é um atleta, não um ator, o Lewis Hamilton, piloto da Fórmula 1, ele está estrelando também uma campanha da WWF dizendo que é preciso proteger a região da Amazônia,
das queimadas e do desmatamento. Como é que o governo tem enfrentado esse tipo de campanha como essa agora protagonizada pelo Lewis Hamilton no exterior, ministro? Olha, eu acho importante, como eu disse no começo do programa, é graças ao presidente Bolsonaro que nós estamos finalmente discutindo como é que nós vamos cuidar e tomar conta da Amazônia. Mas não estamos falando só do aspecto ambiental, que é muito importante. Nós estamos falando, no âmbito do governo, das pessoas. O que nós vamos fazer para aqueles 23 milhões de brasileiros, pessoas, seres humanos, que foram deixados para trás pelos governos de esquerda, enquanto a dona Marina Silva, a Mink, toda essa turma viajava pela Europa ganhando o troféuzinho de sustentabilidade, os brasileiros estavam passando fome lá na Amazônia. Estavam sem saneamento, sem educação, sem saúde, sem transporte, sem moradia. Quer dizer, todos ganharam a sua plaquinha do honra ao mérito, mas a população ficou para trás. Então, pela primeira vez, o presidente Bolsonaro está colocando essa discussão em cima da mesa e dizendo, ok, como é que nós vamos cuidar da Amazônia? Quem vai trazer o desenvolvimento econômico sustentável para essa região? Gerar emprego, investimento. Não é distribuir dinheiro para acadêmico, fazer pesquisa que nunca termina, ONG fazer seminário na Europa para discutir a Amazônia. É criar emprego lá, com o pequeno empreendedor, o médio, o grande. Qual é a grande indústria farmacêutica que está na Amazônia? Nenhuma. Qual é a grande indústria de cosmético ou que trabalha com a biodiversidade que está na Amazônia? Nenhuma. Então, como é que nós vamos colocar de pé aquele ditado ou aquela visão, e que é correta, de que a floresta em pé deve valer mais do que a devastada, que a biodiversidade da Amazônia vale mais do que a devastação? Princípio esse com que nós concordamos, mas a pergunta que fica é, e as pessoas a quem compete viver na Amazônia? A frase do Paulo Guedes lá em Davos é perfeita. A miséria é o maior inimigo do meio ambiente. Você vai no entorno de Manaus e você vê as favelas, as pessoas vivendo em meio ao esgoto, né, ao lixo, naquelas palafitas, meninas de menor de idade grávidas, né, com problemas de saúde gravíssimos ali na região, doenças. Então é o seguinte, quem que pensou em cuidar das pessoas? É o presidente Bolsonaro que está suscitando essa discussão. E abrindo, inclusive, como foi a campanha, está sendo a campanha do Lewis Hamilton, ou a nossa Adote um Parque, que a Ana Paula perguntou agora, abrindo espaço para a iniciativa privada, brasileira ou estrangeira, pessoas físicas ou jurídicas, participarem realmente. Colocar o dinheiro onde a boca está, Ana Paula, né? Quer dizer, sai do campo do papo furado e coloca dinheiro para valer. Vamos ver quem vai participar de verdade. Zé Maria. Olha, ministro, eu vou ser mais específico sobre a minha pergunta, é que 4 partidos políticos, o PT, PSOL, PSB e Rede, né, foram ao Supremo Tribunal Federal e eles dizem ali de omissão do governo, e o ministro Luiz Roberto Barroso chamou representantes da sociedade para estudar o panorama da omissão do governo e de como fica. Por outro lado, os deputados dizem que o vice-presidente Hamilton Mourão tomou funções importantes da sua atividade no Ministério. Eu queria que o senhor falasse mais especificamente sobre este convite do ministro Barroso a setores da iniciativa privada e setores que não têm a ver com o governo para discutir esse panorama do aquecimento global no Brasil. Zé Maria, eu acho a oportunidade criada pelo ministro Barroso muito boa, porque nós temos tido poucas oportunidades para debater esses assuntos de verdade. Por outro lado, há alguns aspectos do caso concreto. Por exemplo, se você pegar a lista, e eu sugiro que a Jovem Pan faça essa verificação, a lista de quem vai falar nessa audiência, você tem mais ou menos 15, 16 pessoas, entre autoridades, ministros, etc., para falar em prol do governo e 48 para falar contra, né? Então, eu acho que isso denota claramente qual é o caminho que se vai seguir. Mas, de qualquer maneira, né, eu e outros ministros do governo estamos bastante bem tranquilos com relação ao programa que nós estamos perseguindo em termos de coerência, né, de desenvolvimento sustentável, de ações efetivas. Essa ADPF que você se refere com relação ao Fundo Clima, né? Então a crítica era que nós não estávamos aplicando o dinheiro do Fundo Clima. Não, nós estamos aplicando. Só que nós vamos aplicar o Fundo Clima, esse ano já foram transferidos 580 milhões de reais para o BNDES, mas nós vamos aplicar nos grandes problemas ambientais brasileiros. Ou seja, universalização do saneamento
num país que 100 milhões de brasileiros não tem coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões não tem sequer água potável. Então essa é a prioridade, né? A outra prioridade é a gestão dos resíduos sólidos, do lixo. Qualidade do ar nos centros urbanos, ou seja, a agenda de qualidade ambiental urbana, que também tem reflexos na questão climática, é a prioridade. O Brasil responde, Zé Maria Trindade, por menos de 3%, eu vou repetir, 3% das emissões do planeta. A Europa, dita toda ecológica, é cerca de 50%. Se você somar os Estados Unidos, a Europa, a China, a Índia, dá quase 75%. Então, o que nós estamos falando aqui? De um país que é o Brasil, que é menos de 3%, e querem colocar em cima de nós a responsabilidade pelas questões climáticas, ou as mudanças climáticas. O que nós estamos dizendo? O problema principal do Brasil é mitigar a questão das coisas, mas adaptar as mudanças climáticas. A adaptação é a agenda brasileira. A mitigação, a causa das mudanças climáticas, está lá na Europa, com a queima de combustíveis fósseis. Porque o carro elétrico europeu. O carro elétrico europeu não é sustentável. O nosso etanol híbrido flex é que é sustentável. O deles tem a bateria de lítio que não pode ser reciclada. O carro, para se abastecer com eletricidade, tem que ir numa estação que queima carvão ou queima gás. Quer dizer, o problema climático do planeta não é culpa brasileira. Nós estamos sofrendo a consequência dos países desenvolvidos, notadamente na Europa, que graças à Revolução Industrial queimou as suas florestas e queimou combustível fóssil nos últimos 200 anos. Fiuza. Ministro, de fato, as crises econômicas pressionam a floresta amazônica, especialmente. A gente sabe que isso, durante a gestão petista, em que também se gestou a maior recessão da história, aumentou muito a pressão sobre a floresta. E o governo veio agora com um programa para, se não me engano, fortalecer a rastreabilidade da madeira cortada de forma legal versus a cortada de forma ilegal. O senhor podia detalhar esse programa e dizer também, ministro, por favor, se o senhor está satisfeito com a divulgação dessa medida importante no nível nacional e internacional? Fiuza, eu acho que tem algumas medidas importantes que poderiam estar sendo tratadas de maneiras mais justas, né, pela cobertura tanto nacional quanto internacional. A gente sabe que há órgãos, tanto da imprensa impressa quanto da televisiva, que são oposição ao Bolsonaro desde ele antes de ser eleito, quer seja porque ele ia cortar, como de fato cortou, verbas publicitárias, ou porque tem uma visão diferente de mundo, né, ideologicamente. Essa turma é de esquerda, o Bolsonaro é de direita, a economia dele é liberal e ele é uma pessoa conservadora e assim é todo o governo. Mas nós temos lançado iniciativas que mereceriam ser melhor divulgadas realmente, como você colocou bem. O Sinaflor Mais, o que é o Sinaflor Mais, que é esse caso que você cita? É o sistema que agora permite você saber de onde vem a madeira, sob o ponto de vista de localização mesmo, geográfica, né? Ele está georreferenciado. Você sabe de onde vem a madeira, qual é o volume de madeira que foi cortado, cada tora, cada pedaço da madeira que é cortado recebe uma etiqueta e com isso você vai rastrear a madeira desde onde ela estava plantada, a árvore, até o seu destino. O passo seguinte, que é o DOF, rastreabilidade. DOF é o documento de origem florestal. Ele terá toda a rastreabilidade até a indústria final de processamento ou, eventualmente, a exportação. Mas tem outros dois programas que também têm sido pouco divulgados. Um deles é o Floresta Mais. O que é o Floresta Mais? É o primeiro programa mundial, eu vou repetir, primeiro programa mundial em que você paga para o produtor rural o chamado PSA, Pagamento pelos Serviços Ambientais. No Brasil nós temos o Código Florestal, que é uma norma que nenhum outro país tem. No bioma amazônico, 80% da propriedade tem que ser mantida a título de reserva legal, Cerrado 35% e Mata Atlântica e outros biomas 20%. Então é justo que você remunere o proprietário pelo serviço ambiental que esta reserva legal e a recuperação das APPs, áreas de preservação permanente, prestam ao clima, ao meio ambiente,
aos recursos hídricos, por exemplo. Este pagamento chama-se PSA, Pagamento de Serviços Ambientais. No Brasil, o programa Floresta Mais, nós pusemos 500 milhões de reais para começar remunerando aquele que faz as coisas direito na Amazônia, não é só fiscalização, controle, né? E queremos, se houver recursos, expandir esse Floresta Mais para os outros biomas. Tá aí mais uma oportunidade para a turma do bem, aí, ó, que fazem grandes discursos, tirarem o cheque do bolso e ajudar a manter o Floresta Mais. Mais uma pergunta, Ana. Ministro, a gente sabe que a agenda ambientalista hoje ela é usada como uma arma política, né? Tanto que a gente vê que a indignação e a preocupação elas são muito seletivas, né? Elas focam muito ali nos seus inimigos políticos ou oponentes políticos, com falácias inacreditáveis de como, por exemplo, a Amazônia é o pulmão do mundo, né? É só voltarmos na aula da 4ª série para entender que o pulmão do mundo são os oceanos, e essa turma aí do jatinho particular raramente fala da China, por exemplo, que é o número 1 campeão isolado em lançamento de dejetos e lixo, né, nos oceanos. Dentro dessa agenda militante, digamos assim, houve alguma narrativa, alguma notícia que teve tomou de uma maneira prejudicial as mídias, e principalmente a mídia internacional, que o governo teve que intervir de uma maneira mais robusta, alguma coisa que possa ter prejudicado algum acordo ou algum contrato do Brasil com outros países? Ana Paula, isso acontece diariamente, né? É uma coisa surpreendente, como os brasileiros, muitos deles pagos por instituições, universidades federais brasileiras, etc., vão ao exterior falar mal do seu próprio país. Vão falar mal do seu próprio país porque estão sendo remunerados, muitas vezes, pelas sedes das suas entidades cujas filiais estão aqui, né? Você citou-se aqui uma delas agora há pouco, entidades que estão lá na Europa, principalmente, e que custeiam o seu braço aqui no Brasil e que, por sua vez, tem nesse pessoal aí os seus militontos, né? Mais que militantes, são os militontos. Então, esses militontos, eles vão lá fora falar mal do seu próprio país. Isso atrapalha a imagem brasileira. Quando eu tive lá na viagem do exterior no ano passado e fui à BBC, a CNN, Fox, fui em várias televisões francesas, fui em jornais na Alemanha, todos eles indiscriminadamente diziam, olha, a maior parte das notícias negativas que a gente reproduz aqui no Brasil, aqui no exterior, vem do Brasil. Vem de jornalistas brasileiros, vem de acadêmicos brasileiros, vem de pessoas e entidades, ONGs e plataformas que ficam falando mal do Brasil lá fora, mas coisas brasileiras. É inacreditável. Nós temos que entrar justamente nessas questões. Você vê o tema das queimadas, né? A Folha de São Paulo publicou, acho que anteontem, que a fumaça das queimadas da Califórnia estão chegando na Europa. Então o pessoal só fala da fumaça do Pantanal e da Amazônia. E da Califórnia, que já está chegando na Europa, segundo a Folha de São Paulo. E a outra matéria que saiu também aí, mostrando um canal europeu, mostrando que tinha elefante fugindo do fogo na Amazônia. Quer dizer, uma coisa inacreditável, a desinformação. Né? A fábrica de fake news que acaba acontecendo. E uma parte substantiva dela é motivada por esses brasileiros, que por sua vez fazem isso porque tiveram as suas torneirinhas fechadas, né? Fechou, né? Acabou aquele financiamento indiscriminado de pesquisas que nunca acontecem, de seminários no exterior, viagens e etc. Aí a turma fica sem grana aqui, vai gritar lá fora. O ministro citou agora esse episódio aí da TV alemã que noticiou as queimadas na Amazônia, ilustrando com a imagem de um elefante. A gente separou aqui, a gente tem aqui essa imagem, só para contextualizar para quem está nos assistindo aqui, aí na tela, a apresentadora com a legenda ali falando a respeito das queimadas na Amazônia, e atrás dela a imagem que ilustrava essa reportagem era a imagem de elefantes, que são animais que não são típicos ali da região da floresta amazônica. Ô ministro, mas o senhor está falando dessa campanha contra o Brasil no exterior e do impacto que isso pode ter. Queria saber sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O senhor não participa diretamente das negociações ali, não, mas está envolvido no processo. Há poucas semanas, o vice-presidente, o general Hamilton Mourão, disse que o acordo poderia virar água, poderia ir para o brejo, estava
estava sob risco o acordo por causa justamente dessa campanha de difamação contra o Brasil no exterior. É isso mesmo? O que disse o vice-presidente Mourão procede? O acordo corre o risco de não sair do papel? Olha, o acordo tem que ser bom para os dois lados, né? Tanto para o Mercosul quanto para a União Europeia. Os dois lados têm interesses comerciais em que o acordo aconteça. E os dois lados também têm os seus limites. Faz parte de qualquer acordo. O acordo ele é assinado num primeiro momento e vai sendo negociado aos poucos, os seus detalhes e tudo mais. Eu acho que essa tensão é normal, até porque países europeus, como a França principalmente, mas não só, são muito protecionistas com relação à sua agricultura, então querem a qualquer custo, né, evitar concorrer com a agricultura sul-americana, em especial a do Brasil e da Argentina. Então é natural que vá criando cada hora um pretexto para postergar a entrada em vigor. Mas eles também têm interesse no mercado industrial brasileiro, nós temos interesse em vender os nossos produtos lá na Europa. Então, há um interesse recíproco e que transcende discussões pontuais. Agora, que uma série de interesses não confessáveis, né, principalmente lá dos protecionistas europeus, acaba embarcando nesse assunto do acordo União Europeia-Mercosul, acaba embarcando, isso é verdade. Mas está do agrado do Brasil o texto, então? Olha, acho que as coisas estão sendo negociadas pelo Itamaraty, né? O Itamaraty tem esse papel importante de negociar junto com outros ministérios, assim como os países do Mercosul. Esse não é um acordo do Brasil com a Europa, é um acordo do Mercosul com a União Europeia. Então, os diversos países da América do Sul, né, que compõem o Mercosul, negociam com a União Europeia. O texto vai sendo discutido e estratégias ou visões vão sendo atualizadas. Eu não acompanho diretamente ou diariamente essa negociação, então tenho aqui uma limitação para detalhar o fato concreto. Mas entendo que todo acordo é assim. Ele vai e volta, tem interesses locais, tem eleições também nos parlamentos europeus esse ano, né? Tem o lobby também dos agricultores franceses, tem as tradings que estão muito também na Holanda. Quer dizer, tem interesse de todo lado. Zé Maria, próxima pergunta, Zé. Olha, ministro, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, o terceiro setor se tornou muito forte em várias áreas do governo, principalmente aí na área social e no Ministério do Meio Ambiente, né? As ONGs dominaram boa parte, inclusive, do orçamento. Eu até estranho, porque a organização não governamental, para mim, é organização não governamental, ou seja, longe de dinheiro público. Mas não, as ONGs são nutridas em boa parte ou por dinheiro público ou através de empresas que acabam se beneficiando de incentivos fiscais. Mas a minha pergunta é a seguinte, o motivo dessa disputa das ONGs contra o senhor e como o senhor pretende entrar nessa guerra contra as ONGs? É não negociar com ONGs ou selecionar? Como é que é a proposta do senhor? Zé Maria, como tudo na vida, né? Se for num condomínio, num bairro, numa escola, num clube, você tem gente legal, gente boa, gente com quem você se dá bem e pessoas com as quais você não tem afinidade. Eu acho que é natural. O assunto das ONGs é também isso. Tem ONGs que fazem um bom trabalho desconectado do governo. Tem ONGs que não fazem um bom trabalho, ainda que conectadas no governo. Você tem de tudo. O que a gente tem dito no governo do presidente Bolsonaro? Olha, o terceiro setor, a iniciativa privada, nacional, estrangeira, tem todo o direito de exercer as suas vocações, os seus desejos, desde que não seja com o dinheiro do contribuinte, né? O dinheiro do contribuinte aí é responsabilidade do Poder Executivo, que foi eleito para essa finalidade. É nossa obrigação, não é só um direito, é a nossa obrigação tomar conta disso daí. E aí eu não estou falando só do dinheiro do contribuinte diretamente, eu estou falando do dinheiro que entidades internacionais mandam para o Brasil e já mandam carimbado. Olha, eu vou doar para o Brasil tal recurso, mas é para entregar para tal ONG aí fazer tal projeto. Negativo. Se você quer fazer um projeto do seu gosto, da sua vontade, com as suas aspirações, faça com o dinheiro diretamente. Se passar pelo governo a qualquer título, terá de se submeter à visão do governo. Se não quiser se submeter à visão do governo, é direito de quem está doando ou quem está recebendo, mas não passe dentro do governo. Fiuza, mais uma pergunta. Ministro, o presidente Bolsonaro vai abrir a Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas. Desculpe. E a pergunta é, ele citará a questão ambiental e se por acaso o senhor pudesse subsidiar e possivelmente poderá subsidiar o presidente,
o que o senhor diria para o mundo em relação ao meio ambiente no Brasil? Fiuza, o presidente tem essa característica de dizer o que pensa. Ele é muito transparente, espontâneo e fala a linguagem da população brasileira. E ele tem uma obrigação de atender o brasileiro, né? Então, a função do presidente da República é cuidar dos brasileiros, não é fazer média com quem quer que seja, né? E talvez tenha sido essa, do ponto de vista internacional, a grande mudança, né? As pessoas faziam média lá fora, ganhavam prêmios na Sorbonne, ganhavam prêmios na universidade de não sei aonde, e o brasileiro era deixado para trás. O presidente Bolsonaro não. Ele pensa no brasileiro em primeiro lugar, defende os interesses dos brasileiros e a sua posição na ONU no ano passado já foi assim. Tenho a impressão que a posição, o discurso que o presidente adotará na abertura da Assembleia da ONU neste ano também será novamente um discurso de posicionamento, de franqueza, de dizer a verdade, né? De enfrentar os temas de frente. Esses temas incluem, evidentemente, a questão ambiental e incluem a questão ambiental chamando a atenção para os pontos de verdade, né? Para os pontos que ele entende que são os pontos a serem refletidos. Isso, e tem dito o presidente, eu repito também, isso sem nenhuma arrogância em se dizer dono da verdade, que o Brasil não pode receber e não pode refletir acerca de críticas ou sugestões, mas também está muito tranquilo em relação a convicção de que o Brasil, e essa é a mensagem que você me perguntou, o Brasil é dos países que mais preservam o meio ambiente no mundo. Nós temos 84% da floresta amazônica preservada, 66% da vegetação nativa como um todo no Brasil está preservada, aliás, muito em razão do nosso agronegócio que mantém, como eu já disse aqui, a sua reserva legal e as suas áreas de preservação permanente. A nossa matriz energética é limpa, enquanto a dos europeus é suja, gás, petróleo, né, carvão. A nossa não, é 83% limpa, 85% limpa, hidráulica, fotovoltaica, eólica e biomassa. Nós temos o etanol, exemplo de sustentabilidade para o mundo, e eles continuam queimando combustível fóssil ou carro elétrico abastecido em termoelétrica a carvão. E para fechar, ministro, última pergunta aqui da Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Ministro, e por falar em energias renováveis e limpas, saindo um pouco da esfera do Brasil, eu gostaria de saber o que o senhor pensa sobre a energia nuclear. Eu li um livro recentemente agora do ambientalista norte-americano Mike Schellenberg, que morou no Brasil muitos anos, inclusive na Amazônia, e ele desmistifica muita coisa sobre a energia nuclear, mostrando que ela vem sendo útil e limpa. E eu gostaria de saber do senhor se ela seria uma opção viável para o Brasil. Bom, o Brasil, Ana Paula, o Brasil tem lá a usina de Angra 1, Angra 2, tem em andamento a Angra 3, que estava parada, aliás, passou parada com uma série de roubalheiras aí pelo governo do PT nos últimos 15 anos. A usina ficou parada, nós tomando prejuízo e tudo mais. A energia nuclear é uma tecnologia dominada no mundo e com um grau de segurança bastante elevado. Claro que é algo que suscita e exige cuidados especiais, mas ela cumpre um papel importante de segurança energética, né? O que é segurança energética? Se o sistema hidrelétrico, o sistema solar, né, o fotovoltaico, ou eólico, eventualmente, não suprirem a demanda, você ter uma reserva de suprimento de origem nuclear. Então, ela feita de maneira adequada, com toda a segurança, me parece ser uma energia complementar importante aqui no Brasil. E com isso, a gente vai, como eu disse no começo, a gente vai ampliando o nosso leque de alternativas energéticas, que o Brasil vai muito bem. Muito bem, agradeço então aqui ao ministro Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is, entrevista exclusiva aqui. Obrigado, ministro, pela visita, prazer ouvi-lo. Obrigado, Vitor, obrigado, Ana Paula, Fiuza, Zé Maria Trindade, obrigado a todos.